Olá, eu sou o professor Sidney Morbidelli, sou professor da disciplina Teoria Geral do Direito Constitucional e o primeiro ponto da seção ponto 1 que nós iremos abordar da disciplina é o histórico e fundamentos do constitucionalismo brasileiro. Bom, essa é a primeira parte da nossa aula. Nós vamos gravar essa aula em duas partes. A primeira parte vai tratar a respeito do mecanismo de hermenêutica, alguns filósofos, alguns juristas que foram ícones dentro do que se refere ao direito constitucional e faz parte da nossa disciplina de Teoria Geral do Direito Constitucional e que irei abordar aqui para vocês. Bom, o que significa tratar, por exemplo, nessa primeira parte da nossa aula, o conceito de hermenêutica? Significa que é uma ciência filosófica. Hermenêutica significa, originalmente, a expressão, a compreensão, a exposição de uma sentença, né, que a gente tem para que haja, por exemplo, a precisa interpretação e para que essa interpretação ela seja corretamente aprendida, corretamente entendida e verificada. A interpretação ela transforma os textos normativos em norma jurídica. Tá bem? Nesse caso, nós temos aí uma questão bastante importante e vem aí da parte histórica, inclusive a hermenêutica vem do grego, de Hermes, que era filho de Zeus. Zeus era um deus muito influente, vamos dizer assim, né? E Hermes ele teve a missão de fazer a interpretação do que os deuses falavam, né? E para os humanos na Terra. Então Hermes era o tradutor. Então, como Hermes vem aí, né, dos contos gregos, né, e ele da mitologia grega, e aí hermenêutica vem desse nome que é do filho de Zeus. Perfeito? Conceito de Constituição. Constituição é a lei fundamental e suprema de um Estado, criada pela vontade soberana do povo. Portanto, a Constituição ela é a vontade nítida, cristalina do povo. Tem a finalidade de organizar e determinar questões político-jurídicas do Estado. No nosso caso, inclusive, trata de todas as questões atinentes, inclusive à economia, à filosofia, ao Estado, né, de direito, trata das questões familiares, questões dos índios, dos idosos, e é uma Constituição eclética. Mas o conceito de Constituição é exatamente isso, que ela estabelece os limites ao poder do Estado, enumera esses limites, né? Os direitos e garantias de todo cidadão, e, lógico, são cidadãos que se submetem aos ditames daquela região. História da Constituição. Quando a gente fala da história da Constituição, a gente aponta, por exemplo, Ferdinand de Lassalle. É um jurista alemão que viveu até 1864. Ele é um jurista contemporâneo de Karl Marx. Ambos estiveram juntos durante a Revolução Prussiana de 1848 até romperem as relações em 1864, Revolução Prussiana. Bom, enfim, para Lassalle, existem em uma sociedade duas constituições, a real e a escrita. A real corresponde à soma de fatores reais do poder, tá bem? E a escrita que somente terá validade se for ajustada à Constituição real. Lassalle aponta a necessidade da Constituição ser o reflexo das forças sociais que estruturam, claro, né, e determinam o poder, né? Então, o comportamento do povo é importante que seja feito por meio dessas forças sociais, né? É o reflexo deles. De nada serve o que se escreve em uma folha de papel se não se ajusta à realidade dos fatores reais e efetivos do poder. Isso é um destaque que eu faço em relação a Ferdinand de Lassalle e que foi muito importante nos dias atuais. Nos nossos dias ele tem esse reflexo ainda do que ele escreveu em 1864 e que tem grande repercussão. Teve grande repercussão e ainda tem grande repercussão.
Carl Schmitt também é um jurista alemão, mais contemporâneo, ele viveu até 1985, é considerado um dos mais controversos especialistas em direito constitucional e internacional da Europa do século XX. Carl Schmitt ele tem a obra revolucionária, diga-se assim, que é a teoria da Constituição. Defendia que tudo aquilo que não era decisão política fundamental não era Constituição, era lei fundamental. Então, ele distinguia a Constituição de lei fundamental da seguinte maneira: a Constituição é toda decisão política fundamental, tudo que se refere aos direitos fundamentais, à organização, exercício, competência e separação dos poderes. Já a lei constitucional são as demais normas presentes em uma Constituição que não se referem à decisão política fundamental. Hans Kelsen é o próximo jurista que nós iremos analisar, existem vários, mas a gente está destacando aqui os 3 principais que influenciaram na história. E o jurista Hans Kelsen é um jurista alemão que viveu até 1973, criador da teoria pura do direito e precursor do positivismo jurídico. Atribui à Constituição um sentido bem, logicamente, jurídico, atribui à Constituição um sentido sempre jurídico. A Constituição é uma lei juridicamente superior, norma pura, ela não pode ser nunca uma norma inferior, ela tem que ter um destaque bastante amplo na sociedade e, por isso, tem que ser desprendido de qualquer aspiração sociológica, valorativa ou política. Atribui a Constituições 2 sentidos também, o sentido lógico e o sentido positivo, lógico-jurídico e jurídico-positivo. O sentido lógico-jurídico, que é o sentido atribuído por Hans Kelsen, é a Constituição que tem o seu fundamento de validade na norma hipotética, fundamental, que sustenta e dá validade a todo o ordenamento jurídico. Já o jurídico positivo, a Constituição seria o fundamento de validade de todo o ordenamento infraconstitucional. Portanto, se nós compararmos as teses entre os juristas, nós teríamos aí que Ferdinand de Lassalle em um sentido sociológico, a Constituição é a soma de fatores reais de poder que predominam em uma comunidade, ou seja, a composição do que realmente o povo necessita, deseja, devendo haver uma relação, entre o documento escrito e as forças determinantes do poder. Não é apenas uma folha escrita simplesmente ali jogada ao léu, que vai dar, por exemplo, toda a infraestrutura jurídica na sociedade. Tem que fazer valer alguma coisa nesse sentido. Tá? Se está lá escrito, não pode, por exemplo, ser contrariada. Na visão de Carl Schmitt, a Constituição é a decisão política fundamental. Então ele traz aí uma informação de que essa decisão fundamental é um ato proveniente de um poder soberano, que dita a regra, que dita a ordem social, que dita a política. São regras importantes que ditam as regras jurídicas. Já para Hans Kelsen, atribui à Constituição um sentido jurídico, lei hierarquicamente superior em relação às outras normas. Portanto, não importando o conteúdo, mas simplesmente a forma como é escalonada. A Constituição ela é a lei maior, a Constituição ela é a lei maior, isso é importante que se diga que ela tem diversos nomes. Ela é, por exemplo, tida como uma lei que organiza o Estado e define direitos e garantias fundamentais do seu povo. E é um conjunto que vai ter um conjunto de leis que vai ter vários nomes e nós temos que levar em consideração todos esses nomes. Lei fundamental, lei suprema, lei das leis, lei maior, lei magna carta. A ideia da Constituição ela surge em 1785, a partir das teorias iluministas e do pensamento em que também deu base à Revolução Francesa em 1789. Considera-se Magna Carta documento
que esboça o que posteriormente seria chamado de Constituição. Aí nós temos o pensamento dos filósofos e pensadores, né, João Luc, François Marie, Voltaire, e Charles II Montesquieu. Aí são pessoas extremamente influentes daquela época, que até hoje nos traz aí algumas obras importantes, como o caso de Montesquieu, O Espírito das Leis. Ele escreve a tripartição dos poderes, que leva em conta muitas coisas que são utilizadas até hoje. Por exemplo, essa tripartição dos poderes, ele divide justamente nesse período iluminista, que abandona o absolutismo, que era apenas trabalhado e tratado por reis ou rainhas, e aí você divide, tira da mão desses reis e rainhas o poder legislativo, executivo e judiciário e coloca eles como autônomos. E por fim, nós chegamos aí ao final da nossa primeira aula, a respeito da primeira Constituição escrita, que surge no século XVIII, que foi a norte-americana, escrita em 1787, sendo que o próprio povo reunido elaborou essa carta política e logicamente, é um estatuto maior daquele país, né? Então, os Estados Unidos são hoje uma nação, que tem aí a sua Constituição única desde aquela época e prevalece até hoje com os seus 7 artigos e 27 alterações, e lá tem as conhecidas a conhecida Carta dos Direitos, coletivamente, né, aceito por toda a sociedade americana. Então, a norma constitucional americana, ela oferece essa proteção específica de liberdade individual e que tem aí incluído a liberdade religiosa, a justiça, e restringe aí o poder do governo. Tá bem? A gente vai estudar as questões atinentes à Constituição americana no seu momento oportuno, no seu tempo e modo. Aqui eu encerro a primeira parte e já logo estarei preparando a segunda para o nosso estudo, para o nosso benefício e para o nosso entendimento. Até mais, agradeço a atenção de todos.